Dando continuidade no capítulo 5, nós vamos falar de uma lei do movimento harmônico simples. Da segunda lei de Newton, nós temos que a força igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração, a aceleração máxima, como nós vimos na aula anterior, a amplitude dessa aceleração é igual a menos w ao quadrado vezes a amplitude do deslocamento. Essa aceleração é a aceleração máxima. Então, substituindo a aceleração igual a menos w, que é a frequência angular, ao quadrado, vezes a amplitude do deslocamento. Então, substituindo esta aceleração na segunda lei de Newton, nós temos que a força igual a massa vezes frequência angular ao quadrado vezes, que tem o sinal de menos, vezes x. Força igual, eu vou chamar este termo de K por definição, menos K vezes x. Então, a força é igual a menos K sobre x. E, por definição, esse K é igual a massa vezes a frequência angular ao quadrado. Esta força é a força elástica. Como movimento em uma mola, nós temos o corpo, nós temos uma mola. Esse corpo oscilando sobre a origem, nós sabemos que é um movimento harmônico. Então, o K desse sistema, ou seja, a constante específica da mola, é igual a massa vezes a frequência angular ao quadrado. O movimento harmônico simples é o movimento executado por um sistema submetido a uma força proporcional ao deslocamento do sistema, com o sinal oposto ao sistema. Ou seja, quando este corpo estiver na posição máxima, a força que vai trazer esse corpo novamente para a origem é máxima. Ela é proporcional, a força é proporcional ao deslocamento. Força proporcional ao deslocamento, mas com o sinal oposto. Nesse caso, a força tem o sinal oposto de x. Assim como quando o corpo estiver nessa posição, com a mola máximo comprimida, a força também vai ser máxima, mas com sinal positivo. Aqui o deslocamento tem um sinal negativo, adotando x positivo para a direita. Então, resumindo, a força é proporcional ao deslocamento do sistema, com o sinal oposto ao deslocamento. Então, rearranjando o termo, nós sabemos que K é igual a massa vezes a frequência angular ao quadrado. Então, rearranjando os termos, nós temos que a frequência angular é igual a constante elástica dividido pela massa raiz da constante elástica dividido pela massa. Nós sabemos que a frequência angular em função do período é igual a frequência angular igual a 2π dividido pelo período igual a constante elástico vezes a massa. Então, rearranjando os termos, nós temos que o período é igual a 2π raiz a massa dividido pela constante elástica. Estas foram as duas relações
que é colocada aqui no nosso slide. O nosso bloco mola, mostrado na figura, constitui um oscilador linear que descreve um MHS. Ou seja, nós temos o bloco aqui, o bloco é deslocado até aqui, a posição XM, então ele é solto. Então esta força irá variar aqui. Como a força é proporcional ao deslocamento, em x0 a força vai ser igual a zero. E em x menos m a força vai ser positiva. Ela é proporcional e inversa ao deslocamento do corpo. A constante elástica da mola K está relacionada à frequência angular e ao período t do oscilador por meio das equações. Ou seja, K se relaciona com W através dessa relação e K relaciona com o período através dessa relação, como nós mostramos anteriormente. Então, dando continuidade, a gente vai fazer um exercício bem simples, vou fazer de forma direta. É um exercício de aplicação de fórmula para a gente fixar o conhecimento. Então, um bloco cuja massa M é 680 gramas está preso a uma mola, cuja constante elástica é K igual a 65 Nm por metro. Ou seja, a massa igual a 180 gramas e a constante elástica igual a 65 newtons por metro. Nós temos em gramas aqui, passar para quilos no sistema internacional. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância de x igual a 11. Então a amplitude desse problema é igual a 11 centímetros. Então xm igual a 11 centímetros. A partir da posição de equilíbrio em x igual a zero, o bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância de x igual a 11 centímetros a partir da posição de equilíbrio em x igual a zero. E liberado a partir do repouso, t igual a zero. Então, ele estará nessa posição com o tempo igual a zero. A partir de então, o corpo é liberado. E a força elástica, a partir desse momento, irá agir sobre o bloco. Na letra A, ele pede, determine a frequência angular, a frequência e o período. Ou seja, ele quer a frequência angular, a frequência e o período. A frequência angular sai diretamente pela relação que nós vimos anteriormente. Frequência angular é igual a raiz da constante elástica dividido pela massa. Como nós temos estes valores, K igual a 65 Nm por metro, a massa igual a 0,68 kg, então nós encontramos a frequência angular 9,78, a unidade é importante, sempre radianos por segundo, se a gente for trabalhar no sistema internacional. Agora ele pede a frequência. Nós sabemos que a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, utilizando esta relação, nós também encontramos diretamente. Acabamos de encontrar a frequência angular dividido por 2π igual a 1,56 Hz. A frequência. Como o período é igual ao inverso da frequência, o período sai diretamente. 1 dividido por 1,56, que nós encontramos anteriormente, período igual a
640 milissegundos. Dando continuidade, ele pede: determine a amplitude da oscilação. A amplitude é um valor, é uma informação que ele dá direto. A amplitude, o programa diz: o bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância de x igual a 11 centímetros. Ou seja, a máxima deslocamento que o bloco terá é 11 centímetros. O bloco, se não há atrito, o bloco irá oscilar entre mais 11 centímetros e menos 11 centímetros. O bloco irá oscilar entre essas posições, ou seja, a amplitude é igual a 11 centímetros. Na letra C, ele pede: determine a velocidade máxima do bloco e o local onde se encontra o bloco quando tem esta velocidade. Então, a equação que rege a velocidade do bloco, como nós vimos na aula anterior, é esta função, que depende da frequência angular, da amplitude e do tempo. Então, a velocidade máxima, vou voltar para Então, a velocidade será regida pela equação menos frequência angular vezes a amplitude. Vou colocar aqui para dar espaço. Então, a velocidade, a equação que rege a velocidade é igual a frequência menos, a frequência angular vezes a amplitude vezes seno de Wt mais φ. Então, esta equação rege a velocidade do bloco. Ele quer a velocidade máxima. Então, este termo aqui, para ser máxima, tem que ser igual a menos 1. Esse termo aqui sendo igual a menos 1, a velocidade do bloco será máxima. Então, a velocidade máxima será igual a W vezes xm, que ele colocou de forma direta aqui no problema. Então, nós temos a frequência angular, que nós encontramos que é igual a 9,78, que nós encontramos na letra A. Então, 9,78 vezes a amplitude, que o problema dá diretamente, então a velocidade máxima é igual a 1,1 metro por segundo. E esta velocidade se dará quando a mola tiver o máximo comprimida. A velocidade irá apontar para a direita e será máxima. Aqui é a origem. Nessa posição, a velocidade será máxima. A velocidade é máxima quando o bloco está pela origem. Desculpa, aqui a velocidade é igual a zero, tá? Aqui a velocidade é igual a zero. Nos extremos, a velocidade é igual a zero, como nós vimos na primeira figura da aula passada. Aqui. Relembrando, a velocidade é defasada do deslocamento em π sobre 2, ou seja, em 90 graus. Então, a velocidade é máxima, o módulo da velocidade é sempre máxima na origem. Nos extremos, onde a posição muda de direção, onde o bloco muda de direção, a velocidade vai ser sempre igual a zero, tá?
Então, naquele problema, o bloco estará na origem e indo em direção a x positivo, indo na direção a x mais 11 centímetros, que é a amplitude do movimento do bloco. Então, voltando, corrigindo, o bloco estará na origem, x igual a 0, indo para a direita. Na letra D, ele pede: determine o módulo AM da aceleração máxima. Assim como da velocidade, a aceleração, a lei que rege a aceleração é Wt igual a menos w ao quadrado vezes a amplitude vezes cosseno de Wt mais a fase. Para ser máxima, este termo aqui é igual a menos 1, para que a aceleração seja máxima. Então, o problema que faz direto, a aceleração máxima é igual a frequência angular ao quadrado vezes xm. Nós já temos o valor da frequência angular vezes a amplitude. Nós temos que a aceleração máxima igual a 11 metros por segundo ao quadrado. A aceleração máxima, nesse caso sim, vai ser no extremo. A aceleração máxima é máxima quando o bloco está nas extremidades da trajetória. Nesses pontos, a velocidade que age sobre o bloco possui o módulo máximo. Observe nas figuras 15.a, observando nas figuras. Voltando aqui na nossa primeira figura da aula passada, utilizando esta figura, é melhor a gente ver. Para a gente ver, nós temos aqui o movimento oscilatório, aqui nós temos o deslocamento. Derivando o deslocamento, nós temos a velocidade. Nós vimos que a velocidade é máxima quando x passa pela origem, quando o bloco passa pela origem. Então, o bloco, neste tempo, está passando pela origem e a velocidade é máxima. Então, na origem, a aceleração que nós encontramos derivando a velocidade, a aceleração é igual a 0. E pelo gráfico aqui, nós podemos ver que a aceleração é máxima quando a velocidade é igual a 0 e o bloco está em uma das extremidades. Está aqui, nesse caso aqui, em menos xm. Então, analiticamente aqui nós podemos mostrar que a aceleração é máxima quando o bloco está nas extremidades. É o que diz aqui a resposta do problema. A aceleração é máxima quando o bloco está nas extremidades da trajetória. Dando continuidade, na letra E, ele pede a fase do bloco. Para encontrar a fase, nós precisamos apenas substituir os valores na equação que rege o movimento. xt igual a w vezes xm cosseno de... Desculpa, isso aqui é a velocidade. Vezes w, que é a frequência angular, mais t,
vezes a fase. Então, substituindo em t igual a 0, nós temos xt igual a 11. Substituindo esses valores, t igual a 0, a frequência angular nós já encontramos. A frequência angular é igual a 9,78. 9,78. Substituindo esses valores, xm igual a 0,11 metros. Substituindo esses valores, nós vamos encontrar esta relação. Cosseno de φ igual a 1. Então, qual o ângulo cujo o cosseno é igual a 1? É igual a 0 radianos. Ou seja, este movimento tem a fase igual a 0, ou não tem fase. Qualquer ângulo que seja um múltiplo inteiro de 2π rad também satisfaz. Sim, como o movimento se repete a cada 2π, qualquer posição que o corpo estiver aqui satisfaz a equação. Bom, muito obrigado.